Hérnia de disco. Você provavelmente já ouviu falar muito sobre isso. Muita desinformação, muita coisa ruim, cirurgia, sofrimento, paraplegia. Mas e aí? O que realmente funciona para hérnia de disco e o que é verdade e o que não é? Deixa eu me apresentar, sou Rafael Sugino, cirurgião de coluna do Einstein, professor e coordenador da pós-graduação de cirurgia de vídeo, que é endoscopia de coluna, também do Einstein. Sou médico da seleção brasileira de judô e eu tô aqui para divulgar um pouco de informação, um pouco de conhecimento de tudo aquilo que eu acumulei durante os anos. Bom, hérnia de disco, arrepiar o cabelo, muita gente pensa em coisas ruins. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa dando uma aula sobre quais são os principais sentimentos que vêm quando você fala de hérnia de disco. Que vem muito sofrimento, acamado, vem dor, vem cirurgia, vem paraplegia, perda de movimento, enfim. Mas eu tenho uma notícia boa para começar. Você já sabe, não é novidade, você já viu por vários lugares que a maioria resolve. Agora, vamos começar a desmistificar? Começando essa parte da desmistificação. Tem muita bagunça. Coluna. O que você mais vai ver por aí é gente falando que é especialista, mas normalmente presta atenção, vai vir um tratamento para você fazer, um protocolo para você seguir ou mesmo adquirir. Fica ligado. Quando a gente fala de hérnia de disco, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o problema, a causa e o que é a consequência. Por quê? A hérnia de disco, às vezes, é o problema mais injustiçado que existe. Por quê? Às vezes você tem uma dor nas costas simples, tem uma hérnia de disco no seu exame, e aí você culpa a hérnia de disco. E é como se fosse uma pessoa que fez alguma coisa de errado na vida, tá? Ela já tem um antecedente ali, e aí você de repente tem um assalto em um banco. Não é porque ela está ali que ela é a culpada. Na hérnia de disco, às vezes acontece isso, de ela ter uma hérnia de disco, mesmo que grande ali na coluna, e às vezes pode não ser dali o problema. Parece um pouco estranho, até um contra-intuitivo, mas isso é o que a gente fala de todo bom médico, de não trate o exame. O maior erro que a gente vê nos consultórios é tratar exame e nem sempre a hérnia de disco está lá. Até por isso, muitas pessoas falam que tem 5 ou 6 hérnias de disco, e a gente acaba pensando, poxa, será que o problema é realmente aquele? Tá bom, Sugino, mas então quando que a hérnia de disco é realmente a causa? Pensa no seguinte, quando ela é causa, eu tenho o seguinte raciocínio. Se eu tenho um problema, eu tiro o problema se resolve. É meio óbvio, tá? E aí eu vou apresentar para vocês basicamente 2 tipos de dor. Dor nas costas e dor na perna. Dor no glúteo que vai para a perna. Quando a dor é nas costas, eu tenho uma hérnia de disco, eu vou lá e tiro a hérnia de disco, não resolve. Então, quando você começa a perceber a partir de agora, quando você tem uma dor nas costas pura, via de regra, claro que tem suas exceções. Se você tirar essa hérnia de disco, você pode até piorar a sua dor. Tá, e um primeiro caso que cirurgia de coluna não resolve, que é um mito também. E nesse caso, você às vezes pode precisar fazer alguns outros testes para entender se realmente aquilo é a causa. Mas quando é dor nas costas, provavelmente não é a sua hérnia de disco. Tá, mas por que ela tá lá? Porque na verdade a hérnia ela aparece no processo de degeneração e desgaste, né? Que é basicamente o nível ali, aquele andar que tá ruim. Ele começa a aparecer e tá no meio, mas não é ele o causador. Ou seja, se eu tenho um problema, se eu tiro o problema, ele não resolve. Dor nas costas, se eu tirar a hérnia, não vai resolver. E quando é dor na perna? Olha que interessante. Quando é dor na perna, sim, eu tenho uma dor no glúteo que vai pra perna. Eu tenho uma hérnia de disco na lombar. Ou tenho uma dor na escápula que vai pro braço ali, né? No caso da cervical. Se eu tiro essa hérnia de disco, a chance de ela resolver é enorme. Muita diferença e a gente começa a perceber que exame não manda tanto. Interessante também pensar que é o seguinte, na nossa medicina, no dia de hoje, a gente está acostumado muito com grandes áreas que fizeram grandes campanhas. Por exemplo, cardiologia, oncologia. Nessas áreas, se você vê uma alteração de exame bem pequena, você não, mesmo que você não sinta nada, às vezes você vai ganhar uma radioterapia, uma quimioterapia, você vai ganhar um stent, enfim, você vai ganhar um tratamento sem sentir muita coisa. Se eu trazer o mesmo raciocínio para a coluna, você vai ficar ruim. Então eu começo dizendo aqui que o mais importante disso tudo para a hérnia de disco não é só a hérnia de disco em si, mas o que você, como paciente ou pessoa que sofre com isso, sente. Acho que é um ponto bem interessante. Não sei se você já tinha ouvido ou pensado em falar nisso, mas isso é a principal causa de erro que a gente vê nos consultórios no dia de hoje. Erros de profissionais de saúde, tanto médicos quanto outros profissionais de saúde, especialistas também. Quando a gente tem uma hérnia de disco, a gente tem alguns tratamentos possíveis. E eu vou categorizar para ficar simples, porque tudo que é muito complexo, muito bagunçado, às vezes favorece só para quem quer fazer coisa errada. Então vamos lá. Tratamento número 1, de 3, tá? Número 1, conservador. Conservador, ele inclui remédio, fisioterapia, acupuntura, Rolfen, pilates, RPG e por aí vai. Ou seja, tudo aquilo que a gente não faz realmente uma abordagem que
entra realmente no corpo nada. Existe um corte que também é importante falar, que em muitos locais é considerado parte do conservador dos bloqueios e infiltrações, que a gente vai falar daqui a pouquinho também no segundo tratamento. No primeiro, a gente tem que entender que toda vez que eu tenho um problema de coluna, olha que notícia boa, 80-90% vai melhorar sozinho. O que acontece é, talvez o tempo não seja tão rápido quanto você tá acostumado ou você gostaria, porque pode demorar 2-3 meses, até um pouquinho mais, e não tem nada de errado também. Não quer dizer que seja perigoso, nem grave, que você vai viver sempre assim. É claro que passando desse período de 3-6 meses, talvez a gente precise considerar e ver, primeiro, se o diagnóstico está certo, ou se realmente o tratamento está funcionando, ou se o tratamento foi feito da forma correta. Mas no conservador, a gente tem muito recurso. Isso também é um problema. Por quê? Às vezes, não é a fisioterapia que não adianta. Às vezes é a forma como a fisioterapia está sendo conduzida, é o jeito que foi feito, às vezes é o local onde ela está fazendo. Por quê? Da mesma forma que a gente tem um problema que ele, não necessariamente ele vai ser causa ou consequência, como a gente falou, a gente tem também aonde dói versus o local do problema da dor. O que é isso? Eu vou dar um exemplo, como eu trouxe cardiologia, eu vou falar do infarto. Infarto, às vezes a gente tem uma dor no braço, só que o problema é coração. Se eu tratar o braço, eu estou errando a causa. E na coluna, quando é hérnia de disco, acontece a mesma coisa. Porque como a dor é no glúteo e na perna, às vezes as pessoas confundem muito com tendinite de glúteo, tendinite de quadril, bursite, tá? E aparece no exame. Na causa, mesmo fazendo exames de pessoas normais, ou seja, pessoas que não sentem nada, pode aparecer, na maioria delas, uma inflamação, uma tendinite, uma bursite e tudo mais. Quer dizer que o problema é esse? Lembra que a gente falou? Exame não é o principal. Então, tomem cuidado com diagnósticos, principalmente se você não está melhorando. Resultado é o que manda e não promessa. Falando um pouquinho do outro tratamento, que é bloqueio. Bloqueio ou infiltração. Existem tipos de bloqueio, tipos de infiltração, mas mais importante, existem jeitos de fazer isso. Quando a gente tem, por exemplo, um bloqueio que ele é feito no centro cirúrgico, é um bloqueio mais profundo e ele tem normalmente um acesso no nervo. Até que tudo bem, tem aquele que é no consultório que você consegue ali fazer, pontos de gatilho e tudo mais. Eu gosto mais dos profundos. Agora, o que eu não gosto é fazer bloqueio seriado. Aí é questão de preferência e filosofia. Respeitando todo mundo que faz, a forma que eu faço é como se fosse um tiro de sniper, um atirador de elite, que ele vai e testa pontualmente um ponto só de todas aquelas pontos da coluna aonde que está o real problema. Eu faço normalmente um bloqueio para resolver aquele problema ou para pegar mais informações. Então o bloqueio, ele, nesse sentido, ele ajuda no quê? Primeiro a coletar informação. Lembra que a gente falou dor no glúteo, perna? Então quadril e coluna, eles são áreas que às vezes você fica meio confuso do diagnóstico. Às vezes eu uso o bloqueio para realmente determinar qual que é o ponto. Ou às vezes quando um paciente já foi operado por outro cirurgião que eu não conheço, eu estou na dúvida se a origem da dor é aquela, se a cirurgia foi realmente feita no lugar certo, se precisava de cirurgia, ou, mais importante, o que esperar se eu fizer uma nova cirurgia. Eu faço um bloqueio teste também para coletar mais informação, ou seja, o bloqueio ele tem às vezes um efeito de coleta de informação. E aí então você tem no final o último tratamento que fala, minha grande especialidade, cirurgia. Tá? Cirurgia é para a minoria dos casos, 80-90% melhora sem cirurgia, mas tem os 10-20%, então não tem nada de errado de falar sobre cirurgia e conversar com o seu médico sobre cirurgia também é maturidade. Não quer dizer que você vai precisar fazer uma cirurgia. Quando você precisa, normalmente é quando você tem algum risco envolvido. Do resto, é realmente uma opção. O que você tem que saber? Talvez cirurgia seja o tratamento que tenha o poder de te deixar bem, mas também é uma opção, não é obrigação. Cirurgia também não é tudo igual. Quando a gente fala de cirurgias para coluna lombar, a gente tem basicamente dois tipos. A artrodese, que é a cirurgia com parafuso, placa, prótese, e a cirurgia de descompressão. Das técnicas de descompressão, a gente tem o que eu considero que é o melhor que existe hoje no mundo, que é a endoscopia de coluna, que também não é igual. Procure saber do resultado e procure saber da pacientes que já foram operados por essa pessoa. É a melhor coisa que existe. O mesmo equipamento consegue produzir resultados muito diferentes. O meu protocolo hoje, na maioria dos meus pacientes, eu devolvo eles com 1 semana para academia, eu consigo devolver ele para uma vida quase que normal já com 2-3 semanas e a sensação de que parece que não operou. Mas não dá para você pegar os resultados da minha cirurgia, do meu protocolo e colocar em qualquer cirurgia. Você tem que conversar isso com o seu médico, conversar muito bem, porque depende não só da estratégia, como a gente falou, da inteligência médica, depende também do planejamento, da execução e também do conhecimento que ele tem no pós-operatório. Por isso que é uma conversa que não é válida para todo mundo. Mas maturidade do consultório é poder falar sobre tudo, então a gente vai falar e te dando essa possibilidade de acontecer. Por quê? Por outro lado também, existe a questão de que uma cirurgia por vídeo pode trazer resultados péssimos, resultados ruins. De novo, reforçando, não é a técnica. É o que você consegue produzir
com a técnica. E aí vai muito mais da inteligência médica e da execução, habilidade do médico do que outra coisa. Chegamos ao final desse vídeo, então. Espero que tenha feito tudo muito sentido, as coisas ficarem muito mais claras, conhecimento protege. E se você gostou desse vídeo, achou que foi de alguma forma útil para você, no seu problema ou no problema de alguém que está ajudando, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos fazer esse vídeo chegar a cada vez mais gente, ajudar cada vez mais pessoas e proteger pessoas de tratamentos errados e ruins. Informação de qualidade é o que mais ajuda as pessoas a se protegerem. E se você quiser, no seu caso específico, qual que é o melhor caminho, não faça autotratamento. Por favor, é perigoso. Procure um especialista, alguém que realmente saiba tratar a coluna. Te vejo na próxima.